Segundo o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente russo Vladimir Putin ameaçou lançar um míssil contra o país caso os britânicos não interferissem na entrada da Ucrânia na OTAN. A fala estremeceu a comunidade internacional e teve resposta do Kremlin. Mais detalhes com Luca Bassani. Boa noite de segunda-feira a toda a nossa audiência. Hoje, novas revelações foram divulgadas pela rádio britânica, rádio e emissora de TV britânica BBC, após a realização de um documentário chamado Putin vs. the West. Putin contra o Ocidente, na qual há entrevistas com diversas pessoas importantes naqueles dias que precederam o ataque da Rússia na Ucrânia no 24 de fevereiro do ano passado. Um dos entrevistados é o antigo premier Boris Johnson, que na época era quem governava o país, e disse que em sua última ligação a Putin houve uma conversa na qual aconteceu uma ameaça. Putin diz que não queria machucar os britânicos, mas se quisesse, em apenas 1 minuto conseguiria mandar um míssil para Londres, a capital do país. Boris Johnson diz que talvez o tom, as pausas tenham sido apenas uma estratégia do russo para tentar fazer com que as negociações se paralisassem por ali, mas de qualquer maneira isso pode também configurar um momento de maior animosidade que precedeu a guerra entre o Ocidente e a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nega todas as acusações e fala que Boris Johnson mentiu. De qualquer maneira, hoje também um importante membro da Marinha holandesa, Rob Bauer, dando uma entrevista à rede portuguesa RTP, disse que o Ocidente estaria pronto para um confronto com a Rússia e que durante todos esses quase 12 meses em que a guerra acontece na Ucrânia, o bloco militar ocidental tem reforçado todas as suas frentes, seja nos países bálticos, seja na Polônia, e após a reunião que aconteceu em Madrid no ano passado, também países fronteiriços com a Ucrânia, como o caso da Eslováquia, da Hungria e da Romênia. De qualquer maneira, ele disse que todo o auxílio militar dado pela OTAN até o momento configuram apenas ajuda para promover a defesa da Ucrânia, tentando deixar claro que não quer nenhum envolvimento direto, por enquanto, da OTAN contra a Rússia. O chanceler alemão Olaf Scholz, que está em um giro pela América do Sul, já se encontrou com o presidente argentino Alberto Fernandes hoje em Santiago, no Chile, após se encontrar com o presidente Gabriel Boric, disse também que a Alemanha fará de tudo para conter essa escalada entre o Ocidente e a Rússia, e também reforçou que o auxílio enviado pelos alemães, o que será enviado pelos alemães através dos 14 tanques Leopard A6, configuram apenas ajuda financeira, militar e humanitária, assim como os diversos países do Ocidente têm feito até o momento. Ele disse também que pretende conversar com os líderes europeus para continuar nesses esforços para reduzir a escalada da guerra, já que o envolvimento direto significaria um colapso econômico e também uma tragédia humanitária para o continente e para o mundo. Continuaremos acompanhando todos os detalhes da guerra na Ucrânia, atualizando sempre toda a nossa audiência. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Bom, e para falar do conflito entre Rússia e Ucrânia, recebemos aqui no estúdio o jornalista que esteve em território ucraniano, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, Kawa, vamos começar então repercutindo essa declaração de Boris Johnson. Ele disse que Putin ameaçou o Reino Unido com um míssil. Fala mais sobre a gente, para gente, por favor. Isso vazou, isso faz parte das conversas diplomáticas. A gente não pode levar tão ao pé da letra esse tipo de afirmação. Por quê? O Boris Johnson estava falando para um documentário da BBC, então eles têm aí um capricho muito grande em fazer esses documentários e às vezes trazem informações de bastidores que não tinham surgido ainda no noticiário normal. E o que o Boris Johnson falou, como o Lucas já trouxe aqui, é que o Putin falou, eu posso te machucar, eu posso mandar um míssil, vai ser muito fácil. Mas só que aquilo foi num tom de brincadeira. A gente não tem essas
conversas elas não vêm a público normalmente. Então não dá para a gente, de fora, a gente saber o quanto que era brincadeira e o quanto que era verdade dessa história. A gente sabe que o contexto geopolítico é que o Reino Unido é um dos maiores apoiadores da Ucrânia desde o início da guerra. E se a gente pegar os programas de televisão russos, por exemplo, volta e meia aparece os russos falando que vão varrer a ilha do Reino Unido da face da terra. Eles até o usam para ameaçar um torpedo, que seria uma arma estratégica chamada Poseidon. Um torpedo que pode ser, ele é um torpedo nuclear e também tem propulsão nuclear, uma arma que ainda não foi vista, ninguém sabe se ela existe ou não, mas volta e meia aparece nos programas de política da Rússia falando que esse torpedo vai ser lançado no Reino Unido e vai varrer o Reino Unido da face da terra. Então a gente tem que ver com uma certa cautela essas declarações que a Rússia faz em relação ao Reino Unido. Eles são rivais muito grandes, muito intensos. Não seria de se admirar do presidente Putin estar bastante descontente com o papel político deles. Pois é, mas uma ameaça dessa vinda de Putin, ameaçando lançar um míssil sobre o seu território, é de ficar com receio, né, Kawaguchi? Assim, com certeza, né? Porque ele tem capacidade para isso. Então, creio que deve ter sido levado, principalmente no Reino Unido, isso deve ter sido levado com muita seriedade, mas foi a opção do governo britânico na época, foi não fazer alarde dessa informação. Ela surge agora em um contexto diferente, e nesse contexto de um documentário que está sendo feito pela BBC. Agora, Kawa, a Polônia anunciou nesta segunda-feira que vai aumentar os seus gastos militares de 2,5% do PIB para 4% neste ano, por causa, inclusive, da guerra na Ucrânia. Então, proporcionalmente, o país vai investir até mais que os Estados Unidos em forças armadas. Por que, Kawa? Por que a Polônia está fazendo isso? Há uma chance da guerra se espalhar pela Europa? O que os poloneses têm medo é que isso aconteça. A gente tem que fazer um registro histórico. A Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial, ela era considerada o primeiro aliado do Reino Unido e da França. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ninguém veio ao auxílio da Polônia. Nenhuma tropa do Ocidente, até o fim da guerra, pisou na Polônia. Quem tirou os nazistas da Polônia foram os soviéticos e depois dominaram a Polônia. Até hoje em dia, quem vai para a Polônia consegue saber nos primeiros 5 minutos lá na Polônia que eles perdoaram os alemães, mas nunca perdoaram a Rússia, por conta quando a Rússia fazia parte da União Soviética e fez essa invasão à Polônia. Mas o ponto é que a Polônia agora sabe que é claro que ela confia na proteção da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, mas confia pero no mucho, né? Ela vai também fazer um investimento ela tem feito um investimento muito grande em armas, em melhorar as suas forças armadas, porque ela cogita que sim, que essa guerra ela se espalhe pela Europa. Para a gente ter uma ideia, a Polônia, os gastos dela correspondem a 2,5% do PIB. A maioria dos países europeus não conseguiam chegar a 2%. Aliás, essa sempre foi uma grande crítica dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa falava, não, estamos sempre protegidos aí pela capacidade militar americana e ninguém, França, Alemanha, ninguém investia muito. A OTAN manda que cada país invista pelo menos 2% do seu PIB, só que ninguém investia, porque todo mundo falava, estamos tranquilo por causa dos Estados Unidos, não vai ter outra guerra, vão ser só guerras contra o terror daqui para frente. E aí a guerra da Ucrânia pegou todo mundo no contrapé. Quem está investindo mais até agora é a Polônia, a Finlândia, a Suécia, os países bálticos. E isso está até mudando o centro de poder da União Europeia. Não mudou ainda, mas cada vez mais esses países que fazem fronteira ali com a Rússia, com a Bielorrússia, como a Polônia e os países bálticos, eles estão ganhando cada vez mais importância política dentro da União Europeia. E os outros países, as potências mais tradicionais, como Alemanha e França, também estão correndo atrás. Não só estão investindo aqueles 2% que é o mínimo necessário, mas já anunciaram que vão fazer muito mais investimentos. O que a gente está vendo? Uma corrida armamentista na Europa por causa da invasão da Ucrânia. Doutora Elaine,
Eu quero aterrissar um pouquinho aqui em solo brasileiro e falar um pouquinho hoje da fala, né, do presidente Lula quando esteve ali com o primeiro-ministro da Alemanha. Ele disse que o Brasil não vai ceder armamento, munições para a Alemanha apoiar a Ucrânia, porque o Brasil é um país pacífico, né? Que a última guerra que nós participamos foi a do Paraguai. Diante disso, ele se propôs, inclusive, a liderar um diálogo entre as duas nações, Ucrânia e Rússia, ou seja, tentar ali um acordo de paz. Chegou, inclusive, como eu já disse aqui no Fast no início, a dizer que a ONU está ultrapassada nas questões geopolíticas, de discussão de guerra, por isso a ONU não consegue protagonizar esse diálogo pacificador. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro, um contexto. Quando a gente fala de armas, a gente está falando do Guepard, que é um veículo blindado de proteção antiaérea curta distância. O que acontecia? Esse é um veículo de fabricação alemã que poucos países ainda têm, é um veículo muito antigo, mas ele é muito efetivo. Ele foi muito importante para a reconquista que a Ucrânia fez de uma grande parcela, uma grande fatia do território que havia sido conquistado pela Rússia. O que a Ucrânia fez? Botou uma série de blindados, protegidos por esses blindados que fazem proteção antiaérea contra helicópteros, contra aviões, e conseguiram retomar uma grande parte do seu território. Só que começou a faltar munição. E os poucos países que tinham munição já pronta para usar desse Guepard era o Brasil e a Suíça. A Suíça falou que não ia mandar, então eu mesmo conversei com o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, ministro da Defesa da Ucrânia, e ele pelo menos 2 vezes reiterou esse pedido, falou: precisamos de munições e a gente não vai usar para atacar lá os russos, a gente vai usar agora esses blindados para proteger as nossas cidades, para proteger a nossa infraestrutura elétrica. Esse, é claro, que era o discurso, não dá para a gente saber exatamente para que ele ia usar, mas ele queria essa munição. Então esse é o pano de fundo. Agora, o Lula falar que ele se dispor para negociar a paz na Ucrânia é aquela... A gente já viu o Lula tentando fazer isso, tentando negociar com o Irã. É uma espécie de... É claro que o Brasil tem que ter uma importância no exterior, mas o Lula, ele não sabe muito bem o que ele está falando, né? Ele já falou no início da guerra e reiterou hoje que a Ucrânia era tão culpada da invasão quanto a Rússia. O que ele quer dizer nisso? Ele ouviu, provavelmente, alguma propaganda russa ou algum discurso legítimo a Rússia dar os seus motivos, mas falou: olha, a OTAN ela está invadindo a nossa área de influência. Então, na verdade, nós estamos reagindo. Então, quando ele fala que o presidente Zelensky seria um dos responsáveis pela guerra, é porque, na interpretação dele, o Zelensky não assinou um papel se comprometendo que não faria parte da OTAN. Só que a questão é que quando o Zelensky assumiu a presidência, já estava lá na Constituição da Ucrânia a obrigação do país fazer parte da OTAN e da União Europeia. Então ele falar que o Zelensky causou a guerra é um absurdo. Principalmente para os ouvidos europeus. Mas tudo bem, ele tem o direito de achar, o presidente Lula tem o direito de achar o que ele quiser. Só que a consequência é que ele nunca vai ser um interlocutor com a Ucrânia. A Ucrânia já colocou ele numa lista negra quando ele falou isso, que o Zelensky seria o causador da guerra. Então ele pode até sentar com o presidente Putin. Aliás, a gente já viu o presidente Lula sentando com diversos ditadores no passado. Não que o presidente Bolsonaro também se sentou com o presidente Putin, mas seria praticamente impossível que o presidente Lula fosse aceito como um interlocutor da Ucrânia. Tem essa questão das armas, a Ucrânia já se sentiu frustrada, alegando uma razão humanitária, o Brasil não quis mandar, até o presidente Bolsonaro também não quis mandar, não é uma questão só do Lula, mas o Lula achar que ele conseguiria ser um interlocutor aceito pela Ucrânia é, no mínimo, ingenuidade, é um desconhecimento muito grande de como funciona a política internacional. Ele havia dito que sentaria para tomar uma cerveja com todo mundo e resolveria a guerra. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa, né?
Quer complementar, doutor? Não, só queria perguntar com relação à fala dele sobre a ONU, de que a ONU precisa se inovar com relação a essa questão de como tratar as guerras e as questões geopolíticas no mundo. Isso eu concordo, nisso o presidente Lula está certo. A ONU não tem sido o fórum escolhido para você tratar as questões de guerra e paz. Mas qual que é o principal problema? A Rússia, ela tem poder de veto dentro da ONU. Então, a Rússia pode vetar qualquer iniciativa que seja tomada no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Por isso, ela acaba sendo amarrada. Se a gente pegar no início da guerra, a maioria das resoluções que foram feitas culpando a Rússia, por exemplo, de causar uma crise de alimentos global por causa da guerra, isso acabou sendo amenizado, porque sabia-se que se não fosse amenizada essa resolução, a Rússia vetaria e aí ninguém avançaria. Então esse está sendo o grande problema da Rússia. O Conselho de Segurança tem lá os membros permanentes, Rússia, China, França, Reino Unido, Estados Unidos. Quando alguém veta uma resolução, a coisa não vai para frente e acaba não sendo o foro ideal para se discutir essas questões de guerra e paz quando se discute o destino de grandes potências. A ONU funciona muito bem quando tem dois países médios ou pequenos em guerra, porque eles não têm poder de veto no Conselho de Segurança. Mas quando se trata de uma grande potência, a ONU acaba não sendo o ambiente de discussão mais efetivo para resolver. Agora, por que o Zelensky está pedindo que o Ocidente acelere o envio de armas para a Ucrânia? Por que isso agora? A Rússia está vencendo a guerra? O Zelensky está com muito medo de que aconteça uma grande ofensiva russa que acredita-se que será aí nas próximas semanas já. A gente lembra que a invasão que a Rússia fez na Ucrânia ocorreu no final de fevereiro, no ano passado. A gente está entrando agora no mês de fevereiro, então o Zelensky viu a Rússia fazendo uma conscrição, ou seja, trazendo mais 300 mil recrutas a mais para lutar. O presidente Zelensky, ele e os seus assessores têm dito que a luta está tão intensa ali no leste da Ucrânia que não é nenhuma questão mais de equipamentos, mas que a Rússia manda ondas e ondas de combatentes, uma onda atrás da outra. Eles estão mandando essas pessoas para morrer, mas são tantas pessoas que a gente já não está mais conseguindo, já está tendo dificuldade de manter as nossas defesas, porque é muita gente. A gente sabe pela história que a Rússia não está preocupada com quantas pessoas, quantos russos vão morrer nessa guerra. Eles estão preocupados em vencer a guerra. Essa é a doutrina da Rússia, sempre foi, desde que a gente tem conhecimento. É diferente do Ocidente, que fica o Ocidente mais democrático, que ele é abalado por muitas mortes de soldados. Isso não parece ser um problema para a Rússia, pelo menos os últimos conflitos mostraram que não. Então o Zelensky, ele está com medo que venha uma nova grande ofensiva e ele não seja capaz de lidar contra essa grande ofensiva. Então ele está querendo que principalmente os blindados pesados que foram prometidos há algumas semanas, que eles cheguem logo, que eles cheguem a tempo de servirem para lutar contra essa suposta ofensiva. E uma informação que saiu agora há pouco foi que os Estados Unidos descartaram o envio de aviões de caça para a Ucrânia. Desde que começou a guerra, a Ucrânia está pedindo aviões de caça. E isso sim pode mudar o equilíbrio da guerra. Então, o presidente Zelensky estava pedindo caças do tipo F-16, que não são os mais modernos que existem, mas são aviões de caça muito poderosos. E, agora há pouco, o presidente Biden descartou completamente a possibilidade de enviar esse tipo de armamento para a Ucrânia. Isso vinha sendo esperado pela Ucrânia, mas a gente sabe que o Ocidente, ele vai testando até onde que a Rússia aceita, até onde que a Rússia permite a intervenção, o envio de armas
para a Ucrânia. Eles sabem que tem um limite, que tem uma linha vermelha, que se eles passarem essa linha vermelha, é possível da Rússia usar medidas muito mais drásticas, como até um armamento nuclear tático. E eles, por essa declaração do presidente Biden, a gente percebeu que os Estados Unidos já descobriram qual que é o limite deles. Se eles mandarem aviões de caça, vai ser cruzar essa linha. Por isso, o presidente Biden disse que esses aviões de caça não chegarão na Ucrânia. Doutora Elaine. Então, aproveitando essa sua fala, eu queria retomar de novo essa questão da ONU e do envolvimento do Ocidente nessa briga com a Rússia. A gente sabe que a própria Europa vem sofrendo aí com a questão da falta de energia, que a Rússia é justamente a sua principal fornecedora, né? A gente pode ter aí outras implicações, inclusive aqui para as Américas, né? Nessa briga aí, nessa questão diplomática com a Rússia. O Brasil também quer participar do Conselho de Segurança da ONU. Nessa fala de Lula de que a ONU não está sabendo liderar, protagonizar essa questão de paz ali entre a Ucrânia e Rússia, Lula inclusive menciona, olha, o Brasil quer participar do Conselho de Segurança. Você acha que o Conselho de Segurança teria a força, e o Ocidente como um todo, em razão aí da necessidade das relações diplomáticas com a Rússia, de tentar cessar fogo e fazer uma agenda, não digo com Lula protagonizando, mas com todo ali o Ocidente, principalmente as grandes lideranças da América, como o próprio Biden? Calma, antes de você responder, com licença, agora são 11h34, por favor. Eu acho que chegar a um tratado de paz, a um cessar-fogo nesse momento seria muito difícil, seja com o Lula negociando, seja com o Erdogan da Turquia negociando, seja com o Macron da França. O Macron é outro que quer muito ser esse negociador. O presidente que conseguir selar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia vai ter um status político muito grande, vai ter um benefício pessoal enorme. Então todos eles estão querendo entrar nessa negociação para dizer, não, eu salvei o mundo da guerra. E o Lula, ele está tentando fazer isso também. A tentativa do presidente Lula de tornar o Brasil mais relevante no exterior não é de agora. Os 2 primeiros governos dele, a gente lembra, por exemplo, que o Brasil fez parte da missão de paz da ONU para o Haiti. Isso foi muito positivo, foram 13 anos no Haiti, foi muito positivo para o Haiti, foi muito positivo em termos de treinamento das Forças Armadas do Brasil, mas isso nunca trouxe a cadeira de segurança da ONU, que foi o que o Lula usou para argumentar, para fundamentar o seu pedido, a sua iniciativa de mandar tropas para o Haiti. Ele até foi contra uma determinação aí da tradição diplomática brasileira, que nunca participar de uma missão que era de imposição da paz. Mesmo assim, o Lula conseguiu dobrar toda a história, conseguiu convencer todo mundo e falar, não, a gente vai conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança, vamos lá. E aí conseguiu convencer todo mundo e mandou a tropa. No final foi positivo, foi uma medida acertada. Mas eu acho que dificilmente agora ele conseguiria uma cadeira no Conselho de Segurança com esse tipo de medida, por uma questão muito simples. Para você ter relevância internacional, não basta o que a gente chama de soft power, a diplomacia, ficar conversando e tal. O que todo dia a gente recebe uma nova prova disso, que o que faz um país ser relevante no cenário internacional, infelizmente, é o fato dele ter capacidade militar, ele ter participação nesses, não digo nos conflitos, mas nas tentativas de se evitar os conflitos. É assim que que as nações se tornam players, e assim que elas fazem, que elas participam, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto o Brasil não investir em o que a gente chama de hard power, ele nunca vai ter essa chance que o presidente Lula está querendo. Agora, Cauã, para a gente finalizar, a gente sabe que guerra, conflito, elas provocam mudanças, movimentações geopolíticas. Por exemplo, essa guerra na Ucrânia estaria acelerando a mudança do centro do poder da Europa para o leste.
Explica pra gente. Exatamente. Como a gente falou, por exemplo, a Polônia está aumentando os seus gastos militares. A Polônia está se tornando a principal linha de frente contra um possível ataque da Rússia contra a Europa. Não estou falando que esse ataque vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas a Polônia não quer pagar para ver. A mesma coisa que acontecendo com Estônia, Letônia e Lituânia, Finlândia, Suécia, todo mundo está se armando. Por quê? Porque estão com medo que, se não for agora na guerra da Ucrânia, que a Rússia tente mais tarde, ou seja, tente se reagrupar, se tornar mais forte e lançar novos ataques. Até porque a gente não pode encarar a guerra somente, é claro que pesa muito o fator econômico, pesa muito esse discurso que a Rússia usa, que fala, não, na verdade eu estou só me defendendo, mas na prática a gente está vendo uma Rússia tentando aumentar a sua esfera de poder. Se ela está tentando retomar uma grandeza do passado, que ela teria direito a isso ou não, é outra história, mas ela está tentando expandir a sua esfera de poder e os países estão exatamente se armando e se preparando para impedir que isso aconteça. Quando estourou a guerra na Ucrânia, os países bálticos e a Polônia tomaram medidas rápidas para receber milhões de refugiados e botaram as melhores armas que eles tinham um contingente pronto para a batalha, já colocaram em prontidão esses contingentes, enquanto lideranças tradicionais da União Europeia, como a França e a Alemanha, ficaram sem ação, não sabiam o que fazer. Então, no final, as discussões da União Europeia acabam ganhando, esses países do leste europeu acabam ganhando mais força. O próprio chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que havia uma migração do centro de gravidade da Europa mais para o leste. Por quê? Por causa dessa importância política que esses países estão ganhando. Aproveito para convidar o telespectador, quem quiser dar uma olhada ali no meu Instagram, eu estou tratando desse assunto da mudança do eixo político no @KAWA Repórter, Kawa Repórter. Quem quiser, eu estou sempre colocando um material novo ali, convido os telespectadores a acessar. Pois é, tem muita curiosidade sobre a guerra, muita informação relevante de quem vivenciou, experienciou essa guerra de pertinho. Luiz Kawaguchi, jornalista, meu amigo, obrigado pelas informações de hoje. Ótima semana para você. Muito obrigado.